A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Discipulado 1. Este curso tem um total de 13 aulas e hoje nós vamos para a aula de número 8, que tem por título O Discípulo e o Dízimo. O texto bíblico ele se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Dízimo. Esse é um tema que é tido como tabu por alguns, mas é um tema muito importante que você, novo convertido, precisa entender. Dizimar é dar a 10ª parte do que você ganha, do fruto do seu trabalho, para Deus. Primeira coisa que você precisa entender: o dízimo ele não é uma mera obrigação. Ele é um ato de fé. Ele é uma prova de fé. Você precisa entender o seguinte: o mundo, com tudo que há nele, inclusive a minha e a sua vida, ele pertence a Deus. Deus ele é o criador de tudo. Como ele é criador, ele é dono de tudo. Tudo pertence a Deus. E Deus ele tem um conceito de primazia. A primeira parte, as primícias, em toda a Bíblia Sagrada, sempre foram pedidas por Deus. Se você começar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai perceber que Abel e Caim, por exemplo, eles foram levar a Deus aquilo que eles haviam produzido. No caso de Abel, o fruto dos animais, as suas primícias. No caso de Caim, o fruto do que a terra produziu. Um foi levar fruto animal, o outro fruto vegetal. Mas perceba o conceito. Desde os primeiros habitantes da terra, era entregue para Deus algo. O homem, ele tinha esta incumbência de dedicar algo a Deus. Não mudou. Hoje eu e você trabalhamos porque Deus nos dá saúde, porque Deus nos dá emprego, porque Deus nos dá condição. E daquilo que recebemos, nós devemos tributar as primícias para Deus. É aí que nasce o conceito de dízimo. Para entender toda a discussão que está por trás de dízimo, você precisa entender primeiro isso. O conceito de primazia. O conceito de primícias. Se você não entender que Deus é o dono de tudo, eu posso falar muita coisa aqui e você não vai entender e não vai concordar com a temática do dízimo. Você simplesmente vai rebater do outro lado do vídeo. Então a base para tudo são as primícias do Senhor. A base para tudo é entender que tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Céus também. As primícias pertencem a Deus. Tudo pertence a Ele, Ele nos pede as primícias. Este conceito é base para entendimento da Bíblia, para entendimento do dízimo dentro da Bíblia. Há muitas discussões que você vai acompanhar em outros vídeos de internet, em outros canais, sobre legitimidade ou não da Bíblia. Alguns vão dizer do dízimo, alguns vão dizer que o dízimo estava prescrito apenas na lei. Eu estou te trazendo o conceito inicial que está em Gênesis, que é um livro antes da lei. Quando nós falamos em lei, nós estamos falando em lei mosaica. Moisés é a partir de Êxodo. Gênesis não tem Moisés. Gênesis é outro pacto, é outra dispensação. Deus ele começa tratando com Adão, depois ele passa a tratar com Noé,
até ele chegar em Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Moisés. Muito tempo se andou. Não existia a lei mosaica, antes mesmo dos 10 mandamentos. Existia a obediência a Deus, as ordens de Deus, a obediência a Deus. E uma delas era justamente a questão das primícias para o Senhor, que vem desde os filhos de Adão e Eva. Aí nós entramos na história bíblica, nós chegamos em Abraão, que deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, lá em Gênesis 14, 20. O filho dele, Isaac, o filho dele, Jacó, lá em Gênesis 28, também deu dízimo daquilo que possuía. A partir de Moisés, passou a ser escrito na lei aquilo que já existia na prática. Aonde passou a ser instituído, Deus começou a trabalhar através de uma nação, que era a nação de Israel. Havia um sacerdócio, havia um tabernáculo, depois vai ser substituído por um templo. Havia um grupo de sacerdotes que trabalhavam em função da obra. Eles nem sequer, a tribo de Levi, ela não tinha um terreno para negociar, para ter gado, ou para ter legumes, ou para ter comércio. Eles viviam da obra e havia a necessidade de manutenção da casa do Senhor e da vida destes sacerdotes e levitas. Daí porque se institucionalizou aquilo que já estava prescrito antes. Passou a ser escrito na lei aquilo que já era uma prática habitual de todo aquele que andava com Deus. O dízimo. Então, a partir de Moisés, é escrito na lei e este valor vai para a manutenção da casa de Deus, vai para a manutenção do tabernáculo e depois, no decorrer da história, do templo. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio à Terra e Jesus também menciona o dízimo. Eu peço atenção a você a respeito de Mateus, capítulo 23, 23 a 24, quando Jesus ele vai falar com escribas e fariseus, e ele cita o caso do dízimo que eles davam, e ele cita que deve continuar dando. Mateus capítulo 23, verso 23 e verso 24. Eu vou ler na íntegra para você, mas você tem a sua Bíblia na sua casa, de valia que você abra e leia também, para você entender que o próprio Jesus citou dízimo na Bíblia e ele não censura, ele recomenda, ele legaliza. 23, 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e negligencia o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas sem omitir aquelas. Então ele diz, olha, vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês omitem a misericórdia e a justiça. Deveis fazer essa sem omitir aquela. Ou seja, eu preciso que você tenha misericórdia e justiça e continue, sem omitir aquelas, e continue dando o dízimo de tudo. Foi o que Jesus falou a respeito dessa temática. Entramos no Novo Testamento, na igreja primitiva, havia coleta entre os irmãos. A princípio, as igrejas, quando eram montadas, era montada na casa de irmãos, havia um contexto de perseguição no começo da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos você percebe isso, então levou um tempo até que as igrejas estivessem num cenáculo próprio. Leva um tempo até que as igrejas tenham um cenáculo próprio, um local próprio para adoração. A princípio, aonde ia mesmo era no templo judaico. Em outra situação, reunia na casa dos irmãos. Por quê? Porque não deveria ter igreja? Porque Jesus não deixou igreja? Não, porque era a necessidade. Havia perseguição. Então, os irmãos se reuniam nas casas, muitas vezes, escondidos. Depois, eles passam a se reunir em locais amplos, como Corinto, tinha uma igreja muito forte, inclusive. E você tendo a igreja, você tem a mesma necessidade que você tinha no templo judaico. O que era dado no Antigo Testamento? Para a manutenção da casa do Senhor. Era dado para a manutenção do sacerdote, do obreiro, do levita.
No Novo Testamento, é a mesma coisa. Você tem uma igreja, é como se fosse o tabernáculo judaico. Você tem obreiros, alguns deles trabalham disso. A igreja ela tem despesa, ela tem energia, ela tem água para pagar, ela tem os seus mobiliários, precisam ser comprados e de tempos em tempo trocados. Algum investimento precisa ser feito, construção de novos templos, missionários, uma série de coisas. Se ninguém contribui, como se faz isso? Sejamos sensatos. Como se mantém uma igreja se ninguém contribui? Não há como. Não é só a igreja, pessoal. Qualquer associação, qualquer ordem de classe, para existir, ela precisa de alguma forma de arrecadação. A forma de arrecadação bíblica, dentro do contexto bíblico, é justamente o dízimo. E é por isso que ele existe. E ele existe antes da lei. E ele traz bênçãos sobre a sua vida. Eu li para vocês aqui Malaquias capítulo 3, versículo 10. Fazei prova de mim. Traz dízimo para a minha casa e faça prova de mim, disse o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abastança. É uma promessa de Deus. Ela é bênção para a sua vida, porque traz uma promessa de Deus para a sua vida. Você se sente recompensado. Deus te socorre em momentos de necessidade. Deus é recíproco para com você. E é uma bênção para a vida da igreja que pode continuar anunciando a palavra de Deus, que pode manter um obreiro que vai estar dedicado à sua vida, que pode manter uma administração, que pode abrir novos templos. É bênção para a igreja, para a obra de Deus e bênção para a sua vida. Você entendeu o contexto de dízimo? Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você vai responder nos comentários. Também pode tirar dúvidas. Através dos comentários eu leio e te respondo. Em que circunstâncias o dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia? A segunda pergunta. Os dízimos devem ser pagos por mera obrigatoriedade ou como um ato de fé nas promessas de Deus? E a terceira pergunta. Qual a utilidade do dízimo para a igreja local? São essas três perguntas que eu deixo para ti na aula de hoje. Que Deus em Cristo continue te abençoando abundantemente, a você e a sua família.